Muito bem-vindo a esse projeto sensacional, o primeiro episódio do podcast Mais e Melhor. Esse podcast ele foi criado com a intenção de trazer pessoas comuns, igual todos nós, para falar um pouquinho sobre a sua vida relacionada ao estilo de vida, à prática de esporte e como isso influenciou na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua vida profissional. E hoje não poderia ser melhor. O primeiro participante é um paciente nosso, um cara muito querido, teve uma perda de peso de 24 quilos, teve uma mudança assim sensacional. Ele que é formado em gestão pública, pós-graduado em MBA em Cidades 4.0, idealizador do Smart NH e Natal NH 2025. É um cara apaixonado por facas, isso é novo, né? Pai da Lira, pai do Henry, esposo da Rita e prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Fink. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É uma honra te receber aqui como primeiro participante desse episódio e espero que seja uma conversa muito significativa e que traga muita coisa boa para a galera que está assistindo. Muito obrigado, Dr. Peterson. Muito feliz em estar aqui, de ter te conhecido. Muita coisa mudou na minha vida depois que eu te conheci e eu estou muito feliz. Então, uma honra também estar aqui junto contigo, com a tua equipe e que a gente possa falar um pouquinho dessa evolução que foi muito importante para mim, mas eu acho que também foi importante para outras pessoas que viram a evolução do prefeito e dizem, se o prefeito pode, nós também podemos, né? Então, estou muito feliz em poder proporcionar saúde a outras pessoas também. Exatamente. E cada vez que tu posta, tem gente que me manda mensagem. Eles mandam, falando, pessoas que são próximas de ti, pessoas que não, que te conheceram, que te viram na praia. Tive uma paciente agora que te viu na praia, tirou uma foto e falou, nossa, eu quero ter essa transformação também. É algo que não fica só pra gente. Pessoas públicas têm um impacto muito forte na vida de outras pessoas. Então, por isso que é tão importante você se cuidar, porque a influência vai para outras pessoas, sai só da sua vida pessoal. E começando aqui, Gustavo, quem que é o Gustavo fora do cargo de prefeito? Uau, o Gustavo é um cara simples, um hamburguense apaixonado pela cidade, por isso, né, me coloquei à disposição para concorrer como prefeito. Antes de ser prefeito, eu sou hamburguense, sempre falo isso, então sinto muito orgulho hoje de ser um dos prefeitos mais votados da história da cidade, o único vereador que conseguiu sair da Câmara de Vereadores e virar prefeito e que a gente pode proporcionar muitos avanços para a cidade, né? Eu tenho esse sonho de trabalhar incansavelmente pela cidade. Às vezes a família fica um pouco de lado, a nossa saúde, a minha saúde ficou muito de lado por querer trabalhar muito. Então, essa importância de ter esses avanços junto contigo, Dr. Peço, foi muito importante para ter a concentração no trabalho e essa autoestima, né, de estar lá todo dia trabalhando para uma cidade, mas com saúde plena, porque cada vez que a gente vem fazer aqui um check-up junto contigo, a gente vê todo verdinho positivo ali. Isso me enche de orgulho e isso me dá motivação, né, para a gente continuar trabalhando pela cidade. E o melhor, é bom explicar isso também, que eu lembro da primeira vez que tu foi lá, tu conversou comigo, o objetivo principal não era, eu vim aqui porque eu quero perder peso. O objetivo principal tu falou bem assim, eu preciso dar conta. Eu tenho que estar na rua, eu sou um cara que eu tenho que estar visitando a obra, eu tenho que estar conhecendo e está sendo um pouco complicado, está sendo difícil, está difícil acordar. Tu comentou algumas dificuldades nesse sentido. E não foi o objetivo, não, eu quero emagrecer, foi justamente isso. E aí quando a gente avaliou algumas coisas ali, falei, foi até uma ideia minha, falei, acho que é interessante a gente perder um pouco de peso, e, enfim, praticar todas aquelas orientações que a gente dá de estilo de vida. E veio como uma consequência a perda de peso. A gente buscou essa disposição, buscou esse dar conta e a perda de peso virou até, não a perda de peso, mas estar bem virou uma obsessão. Porque eu vejo que o Gustavo, ele me manda mensagem, ele pergunta, o que é isso? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é melhor? Isso aqui vai melhorar meu exame de tal coisa? Então, qual que foi o motivo principal que você falou, não, eu preciso buscar ajuda? Eu acho que como tu falou, né, eu preciso dar conta. A cidade é muito grande,
as cobranças são muito grandes, eu preciso estar com a saúde plena para poder entregar, para poder estar bem com as pessoas. E como tu falou, assim, foram 24 quilos que eu perdi, assim, e não é que não era o objetivo, claro que eu tinha que emagrecer, eu estava me sentindo muito mal, eu estava ofegante para tudo, eu subi uma escada, eu pensei, cara, eu não sou velho, o que está acontecendo comigo, né? Porque a gente participou de uma campanha, uma eleição muito difícil, e todas as campanhas eu emagrecia, e nessa campanha eu engordei. Então, eu sempre tive um peso aí de 77, 82, eu fui para 98,600. E aquilo estava me deixando inchado, não era eu que estava ali, sabe? E daí eu perguntei para quem é que pode me ajudar. Daí o pessoal, tem o Dr. Peterson aí no Novo Hamburgo, que ele é o melhor. Daí eu disse, então vamos no melhor, vamos lá com o Dr. Peterson. Eu me lembro até que eu falei, Dr. Peterson, sei que o senhor é o melhor e geralmente o melhor é o mais caro, né? O senhor não tem como me ajudar e eu preciso melhorar de vida. Não, vem pra cá que a gente vai conversar. Daí fizemos os exames e realmente a saúde estava muito debilitada, né? Pressão alta, triglicerídeos, colesterol, gordura no rim. Eu falei assim, cara do céu, eu não vou aguentar chegar até o fim, né? E daí o senhor montou esse plano, esse planejamento, e eu cumpri na risca, assim, melhorei a alimentação, foi tudo muito... andou junto, né? Então, estou muito feliz porque a família também melhorou, né? Meus filhos comem fruta direto, eu às vezes almoço uma salada de fruta, não tenho mais vontade de comer como eu comia, aquela obsessão de comida. O álcool, cortei assim, quase que 100%, não tenho mais vontade de tomar uma cerveja, não consigo sentir o cheiro da cerveja mais, pela essa mudança da qualidade de vida que a gente tem agora daqui para frente. E a gente fica com medo de perder essa disposição, né? E o Gustavo, ele é tão fissurado assim em estar bem, a palavra fissurado em estar bem, porque ele fala, olha, essa semana eu fiquei um pouco cansado, meio para baixo, será que eu fiz de errado e tal. E é legal a gente ver isso, porque o cérebro ele começa a aprender, poxa, o que eu fiz de errado, o que eu mudei que piorou minha saúde? E aí a gente já começa a evitar algumas coisas, dizer não para tipos de alimento. Imagino que na sua vida almoço na hora que dá, janta na hora que dá, às vezes visitar uma coisa, visitar outra. E muitas vezes não é o que fazer, é o que não fazer nesse sentido. Isso fica muito legal. Tu falou sobre os seus filhos, né? E tem uma história muito legal que tu me contou, que me marcou muito. Mas antes de falar sobre essa história, qual que é o tipo de pai que você quer ser para os seus filhos? O meu pai, Peterson, ele era político também e eu sempre cobrei ele, e até pouco tempo eu ainda cobro ele, da ausência dele como pai. E eu não queria ser um pai ausente por causa da política, porque te consome muito, né? Então eu chegava em casa cansado, queria descansar o meu corpo, às vezes ia tomar uma cerveja, comia uma pizza, uma lasanha e eu queria dormir. Eu não tinha mais aquela vontade, ou aquele cansaço excessivo, não me dava a liberdade de estar com os meus filhos, de brincar, né? Por falta de tempo e por estar cansado e por não estar sadio, né? Então, eu estava vendo que eu estava igual ao meu pai. As minhas cobranças que eu estava com meu pai, eu senti que eu estava errando com os meus filhos também. E eu sentia a falta deles, né? Já me cobravam por ter esse trabalho excessivo junto à prefeitura, e depois eu chegava cansado e eu não tinha para dar atenção para eles. Então, isso que me motivou a buscar esse entendimento contigo, o que eu poderia melhorar para estar mais presente com meus filhos, né? Eu sou um pai, gosto muito de criança, isso também na campanha foi muito evidente que as crianças queriam sempre tirar foto comigo, estar junto, e agora mais magro, assim, as crianças ainda querem tirar foto com o prefeito, todo mundo fala como tu mudou. Isso é muito legal, sabe? E quando a gente vê as fotos do passado, até a primeira foto que eu tirei contigo, né? Quando o senhor me deu o kitzinho, a gente comparou com a última foto que a gente fez, né? É verdade, mudou realmente, né? Então é isso, eu quero ser um pai cada vez mais presente, e para estar presente eu preciso ter força e estar com plena saúde. Quero viver até os 120, Dr. Peterson. É isso aí, a gente está buscando. E eu acredito que nós estamos na era de quem vai viver, vai passar dos 100 anos e chegar a 110, 120. Eu acredito, vou começar também uma pós de medicina de precisão justamente para isso. Mas voltando um pouquinho, tu me comentou sobre
uma história que você falou, poxa, mudou dentro de casa também. Que antes eu não tive muita coisa quando era pequeno, quando era criança, e decidi que para os meus filhos não ia faltar nada. E às vezes o pai fala, não vou deixar faltar nada para o meu filho. Acaba levando todo tipo de alimento que às vezes não é interessante para a criança estar comendo. O que mudou isso dentro da sua casa? É isso, para agradar, ou às vezes até para suprir essa presença em casa, tu quer agradar teus filhos de outras maneiras. Tu quer dar um presente melhor e tu quer comprar tudo que tem de porcaria no mercado, porque no teu cérebro tá lá atrás, eu queria aquele salgadinho, eu queria aquele danoninho que eu não tinha e eu quero proporcionar isso aos meus filhos, né? E eu vi que eu estava errado. Então, hoje, como eu mudei a minha rotina de alimentação, como eu mudei toda a rotina de ter uma vida mais saudável, as crianças estão junto comigo. A minha esposa mudou, não tem mais pizza, não tem mais lasanha. Claro que de vez em quando a gente liga, né, para uma teleentrega e a gente come uma pizza, mas é um pedaço e meio. Não era aquelas duas pizzas e mais uma doce que todo mundo iria repartir, né? Não tem refrigerante lá em casa, os meus filhos nunca tomaram refrigerante, eu aboli de ver, assim, antes eu chegava em casa cansado, comia uma pizza e tomava 2 litros de Coca-Cola e depois se tivesse sorvete eu ia comer um sorvete ainda. Então não tinha como dar certo, né? Então isso foi muito importante, porque mudou também o cérebro, né? Tu não é só o teu emagrecimento, mas o cérebro, né? A tua necessidade. Não tem uma necessidade para doce. Eu me lembro que meu pai me trazia quindim, a gente comia 6 quindim numa sentada. Não consigo ver para um quindim hoje. O doce não tem mais a obsessão e isso mudou o cérebro, né? Então, tudo que a gente fez, todo esse planejamento deu muito certo. Em 3 meses ali eu emagreci já mais do que era a nossa meta. Em 6 meses a gente estava com a saúde plena e lá em casa muito feliz. Economiza em comida e tem uma vida saudável, né? Exatamente. Que maravilha. Já me falaram que teu histórico na atividade física no esporte é longo. Como que é esse histórico de atividade física e o que o esporte teve de papel na sua vida? Eu me lembro que eu tinha uns 8, 9 anos, eu era muito rebelde na escola, e daí meu pai me colocou no taekwondo, né? Então, o taekwondo foi importante naquele momento. Depois, quando eu fui pro Japão, eu tive contato com as artes marciais, lá com o Muay Thai, com o Jiu-Jitsu. E quando eu voltei para cá, eu procurei, né, as artes marciais para ter uma atividade física e gostei muito, criei muitos amigos, tenho até hoje. Eu tive uma academia de artes marciais, criei um evento de lutas, então eu sempre fui muito presente. Mas eu era o empresário do meio da arte marcial e muitas vezes eu não conseguia mais treinar, né? Eu tinha a empresa que era a Academia Golden Fighters, e depois o evento de lutas, então eu estava sempre nessa rotina de empreender. Mas eu estava sempre linkado à saúde. E hoje, como prefeito, eu quero proporcionar isso às pessoas, né? Eu quero dar oportunidade, que eles façam os eventos, que cada vez mais a gente tenha a disponibilidade da arte marcial, da atividade física para as pessoas e as crianças, né? Eu tenho uma obsessão assim para poder ajudar as crianças, que eu quero dar um futuro melhor para eles. Então tem muitos avanços que a gente quer para a cidade. Esse ano ainda a gente não conseguiu fazer muita coisa pela contenção de despesas, mas a gente vai entregar muita coisa boa. O que foi que fez essa rotina das artes marciais, o exercício acabar? Foi a rotina de político mesmo, de campanha, de estar com muitos compromissos, que isso se acaba dando prioridades para outros lados? Eu sempre fui muito focado no que eu faço, né? Então, quando eu tinha uma empresa de comunicação antes, eu trabalhava quase que 24 horas. No Japão eu trabalhava de 15, às vezes 18 horas. Teve mesmo no Japão que eu folguei um domingo, em 30 dias eu folguei uma vez só. Então eu era muito obcecado por trabalho e muito empenhado nessas situações e sempre deixando a saúde de lado. Então, depois que eu comecei a trabalhar, empreender, não conseguia dar conta de ter o esporte junto, né? Mas sempre que possível, agora inclusive eu já comprei um kimono novo, quero voltar aí. O pessoal tem me cobrado, manda foto, até agora eu não mandei foto, mas tá no carro, no porta-malas do carro. E logo logo eu tô voltando pro jiu-jitsu também, fora a bike, que o senhor é responsável de eu ter ido numa loja comprar uma bicicleta, de eu conseguir ir até Lomba Grande com essa vontade, pedalando, né? Boa. Então, estou muito feliz e o esporte
para mim é importante, então quero proporcionar a outras pessoas também, agora como prefeito. Perfeito. Hoje a Mirella andou de bicicleta, ela odiava andar de bicicleta. Hoje ela andou pela primeira vez, ela falou, eu tô amando, a gente foi lá pela Barrinha, né, pra Lomba, ali na Barrinha. Ela, nossa, hoje eu amei tanto andar de bicicleta. Eu falei, passa um monte de gente, porque realmente faz muito bem, principalmente começar de manhã ali. E até falando nisso, para Novo Hamburgo, tem qual que é a visão para Novo Hamburgo em questão do esporte? O esporte sempre ficou para trás em muitas gestões, inclusive hoje eu estava conversando com o secretário de esportes e também com o sindicato dos professores, e eu questionei eles sobre quantos períodos de educação física tem hoje nas escolas. Eles falam que a defasagem de professor de educação física é muito grande e que só se tem 2 períodos ao invés de 3 períodos. E daí eu já anotei ali, fiz um xizinho assim, eu tenho que ter uma parceria com uma universidade, eu tenho que fomentar novos professores de educação física que venham participar da educação das crianças. Estagiários, né? Isso, porque a atividade física tem que estar presente. Eu me lembro quanto era importante para mim, e o meu filho falando hoje, pai, hoje vai ter física. Eu tive que explicar pro Henry de 6 anos, né? Que a diferença de física para educação física, né? Então estava eu e a minha filha explicando para ele, né? Então ele estava feliz, motivado, e é isso que a gente tem que ter essa motivação no contraturno da escola também. A gente tem grandes projetos sociais em Novo Hamburgo, de futsal, agora vai ter vôlei também, tem basquete. Cada vez mais eu quero que Novo Hamburgo se torne referência também na atividade física. Nós vamos fazer muitas mudanças nos parques, nas praças. Eu quero que esse pertencimento do hamburguense que seja devolvido, né? Que as pessoas frequentem a praça, que tenhamos a nossa primeira pista de caminhada, de corrida em Novo Hamburgo. Acho que isso é muito importante. Muitas pessoas me cobram isso porque Campo Bom investe muito em saúde, né? E Campo Bom, com todo respeito, é muito menor que Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem que estar à frente do seu tempo. Inclusive a gente está viajando agora, nós vamos para Taiwan semana que vem para trazer melhorias aí para a nossa cidade. Pô, maravilha. Até eu ia te fazer uma pergunta, já acabou respondendo, que era sobre o que a cidade pode fazer para facilitar os hábitos saudáveis. A gente vai melhorar muito as praças e, como eu tinha te falado antes, Pedro, nós temos hoje a academia da melhor idade, né? Nós temos várias academias ao ar livre na cidade, mas eu quero ter academia de calistenia, para o jovem, para o adulto poder utilizar também, né? E a gente batizou de Academia da Juventude, então a gente vai ter academia para o idoso e também para a juventude se exercitar na rua, né? O nosso clima assim, é um pouco complicado comparando com o Rio de Janeiro, que tem mais sol, mais próximo da praia, as pessoas frequentam mais as orlas, né? Mas Novo Hamburgo tem que incentivar e a gente vai botar academias de calistenia na rua para incentivar cada vez mais a prática esportiva. E olha, pensar no idoso é muito interessante, muito importante. Porque até hoje ainda se tem uma cultura de que o idoso ele não pode fazer atividade física, ele não pode pegar peso, ele não pode fazer musculação, ele não pode se esforçar. E hoje a gente sabe que quanto mais tempo o idoso fica sem fazer atividade de força, pior fica doenças crônicas, pior fica diabetes, pior fica dores. Um idoso sempre tenho dor nas costas, tenho isso, mas não posso fazer força porque me proibiram. Então, incentivar o idoso a fazer atividade física realmente vai melhorar muito. E acredito não, com plena convicção que estimular o idoso a fazer atividade física vai reduzir internação, vai reduzir gastos na saúde pública com anti-inflamatórios, com internações, com cirurgias, para evitar quedas no idoso. Então isso realmente é algo muito importante que a gente acaba deixando o idoso fora das práticas, né? Dos planejamentos. E até exatamente. A saúde mental, né? Ele está na rua ali praticando uma atividade física, está desopilando um pouco, está criando novas amizades ali junto na academia. A gente tem um programa muito importante na cidade aí, da melhor idade, que está institucionalizado na cidade como uma ferramenta de inclusão social também, uma inclusão de atividades físicas. Isso é muito, e tem uma demanda grande. As pessoas estão procurando a prefeitura para fazer a prática esportiva e a gente tem que realmente incentivar, até porque eu morei no Japão e o Japão respeita muito o idoso, né? Ele sabe da importância do idoso na sua história como país. Então, cada vez mais nós vamos ficando mais velhos, né? Até a gente faz essas reformas
previdenciárias, porque as pessoas estão vivendo mais. Então a gente tem que dar a oportunidade que as pessoas também não parem no tempo e que continuem a sua vida, a sua rotina, mas junto com a prática esportiva. Exatamente, porque se a gente viver mais e isso for muito mais oneroso para o Estado, a conta não vai fechar. Uhum. E uma forma de evitar isso é realmente incentivar a prática de atividade para essas pessoas, saúde mental, saúde física. E qual que seria um projeto simples, porém de alto impacto para movimentar a população? Eu acho que incentivar muito o PMI, né, que é o projeto de melhor idade. Muitas pessoas, não é só as mulheres, né, as senhoras que procuram, muitos homens ali praticando junto. Tem essa deficiência aí de professor de educação física, a gente tem trabalhado com alguns estagiários para nos ajudar na demanda. Mas cuidar das praças. Eu acho que se a gente cuidar das praças, ter quadras poliesportivas de boa qualidade, iluminadas à noite, esse parque novo que a gente quer fazer aqui, o Parque da Criança. Então, muitas famílias vão estar na rua, né? E quando estiver na rua, ocupando as praças, os espaços públicos, a gente vai estar movimentando a cidade como um todo. O pessoal da bike aí gosta muito de estar participando, porque eu estou andando de bicicleta, então tem incentivado muitas pessoas também a andar de bicicleta. A minha esposa, ela mesma definiu, ela está fazendo academia porque ela quis, ela nunca fez academia na vida, então ela está participando também dessa mudança de rotina que eu tive, e eu quero ser o timoneiro, né, dessa mudança na cidade como um todo, porque daí a gente vai economizar no hospital. Eu quero que as pessoas estejam numa academia e não no hospital. Exatamente. E para Lomba Grande? Lomba Grande mora no meu coração, né? O projeto da atividade ali que tu comentou para Lomba, para os ciclistas. A integração ali, a gente vai agora ampliar a nossa ciclovia. Eu quero fazer uma ciclovia que tenha uma separação da pista de rolagem para as famílias poderem ir, né? Eu ando muito por ali e eu não tenho coragem de levar a minha filha para andar junto comigo pelos buracos que tem, pelo asfalto que está defasado já há muito tempo e não tem uma iluminação, os carros passam muito rápido. Então eu quero incentivar cada vez mais, porque hoje, para te ter uma ideia, a gente tem uma comparação de Novo Hamburgo que vai para Lomba Grande, é somente 1/3 das bicicletas que entram por São Leopoldo. Então São Leopoldo já fez a parte deles, que tem a ciclovia de São Leopoldo até Novo Hamburgo, e quando chega em Novo Hamburgo é precário, o asfalto, não tem ciclovia, buraco na pista. Então a gente tem ali um projeto grande, um investimento de mais de 60 milhões de reais para revitalizar muitas ruas, inclusive as principais, e a integração. Inclusive hoje recebi o último projeto, fiz alguns ajustes necessários para ter o canteiro central bem iluminado, a separação de 2,5 metros para a ciclovia. Vai ser muito bonito ali. Eu acho que as famílias cada vez mais vão ter a possibilidade de ter uma atividade física com segurança. E quando, mudando um pouquinho de assunto, quando tu começou a perceber a mudança na sua vida física, na sua saúde, qual foi a primeira mudança que foi mais simples que tu conseguiu fazer de mudança na rotina? Amarrar os tênis. Antes Sério mesmo? Sério mesmo, não conseguia. Isso que foi o ponto final. Eu vou procurar ajuda porque eu não consigo amarrar meus tênis mais sentado, né? Então falei, cara, chegou no limite, né? Tudo, aquele problema de dormir mal, de me alimentar mal, mas quando eu sentei um dia na cadeira e fui tentar amarrar meus tênis, eu não conseguia amarrar os tênis. Falei, chega, né? Vamos procurar ajuda. Então é isso que me motivou. E depois o cara fica um pouco mais vaidoso, né? Começa a olhar mais no espelho, começa a tirar a camisa mais. Então, a autoestima te impulsiona a querer manter sempre isso, né? Tem mais autoconfiança também, né? Fica ali. Pra tudo, pra tudo. Hoje eu durmo bem. Até minha esposa falou, o Gustavo não ronca mais, né? Ele tem um sono profundo, um sono tranquilo. Eu chego em casa, quando deito o travesseiro, eu durmo sem problema nenhum. E a mudança de rotina, assim, com essa mudança da saúde que a gente conquistou, e isso tem influenciado muito lá em casa, como eu falei da minha esposa, né, de ter procurado uma academia, de ter emagrecido junto comigo, da alimentação, de comer mais salada, ter mais frutas em casa, que era o que não tinha antes era comida congelada para tudo,
e a vida mais fácil, né? E hoje a gente tem uma rotina e a gente não tem preguiça de descascar uma fruta, de cortar uma fruta para os nossos filhos, de se alimentar com uma fruta no momento que a gente está com fome. Então, mas o que me motivou a procurar o Peterson foi quando eu não conseguia amarrar mais os cadarços dos meus tênis. Tu entra na minha estatística pessoal sobre como os homens procuram cuidar da saúde. Os homens, eles procuram cuidar da saúde por 4 coisas. O primeiro é algo relacionado ao filho, ou nasceu um filho, ou não conseguiu brincar com o filho, algo relacionado nesse sentido. Ou relacionado a um relacionamento, a uma mulher, ou saiu de um relacionamento, ou entrou em um relacionamento, ou divorciou, enfim, algo relacionado à mulher, à esposa. O terceiro é o que tomou um susto, foi parar no hospital, teve um infarto, algo que deu um impacto nesse sentido. E o quarto é não conseguir amarrar o sapato. Exatamente, verdade. Porque quando a gente vai perguntar, e aí, o que aconteceu que tu procurou ajuda? Ele falou, olha, tava indo tudo bem, mas aí quando eu fui amarrar o meu sapato eu não consegui, eu me assustei. E isso é unânime no homem. Que legal. Tô aí junto na estatística, né? E até a gente comentou na primeira avaliação, né? Tu falou assim, tu tem uma barriga avantajada, então nós vamos ter que trabalhar bem aí. E foi muito rápido, assim, não tenho nem como agradecer isso, Pedro, porque a minha evolução foi muito grande, muito rápida, né? Claro que a minha força de vontade foi importante também, mas todo o tratamento que tu fez assim comigo, assim, olha, foi pensado, né? Uma nova vida, assim, eu sou um outro Gustavo. E é na foto que se percebe. Tu comentou, nossa, eu vi uma foto depois quando você fez o comparativo. Justamente a gente não percebe o ganho de peso. A gente vai ganhando, e quando alguém tira uma foto nossa, que você avalia essa foto, você fala, nossa, isso aqui sou eu. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, para quem não sabe, eu sou do Mato Grosso, tem 4 anos que eu tô aqui, e quando eu cheguei aqui, eu tomava muita cerveja. Tomava cerveja. Só que aqui no Rio Grande do Sul tem muita cerveja artesanal. Eu ia no Bourbon ali, eu via aquela gôndola assim, eu falava, nossa, vou ter que experimentar todas. E aí aquela coisa da síndrome do eu mereço. Chegava em casa cansado, comprava umas 4 ou 5 tipos de cerveja diferentes, chegava em casa, abria e tomava uma, às vezes tomava 2, todos os dias, até que a Mirella estava no escritório, a Mirella tirou uma foto minha. E aí eu peguei e fui olhar essa foto. Quando eu olhei, eu falei, não é possível. É eu isso aqui? Eu não me notava, eu não percebia que eu tava com a barriga grande assim, inchado. Eu falei, nossa, não acredito. Aí foi quando eu comecei a tirar o álcool da minha vida. E aí você começa a perceber todos os outros benefícios, né? O meu foi por causa de uma foto que eu mudei. Tu nem se percebia. Não. Percebeu só depois que emagreceu, né? E foi muito legal que a minha esposa estava lavando a louça e eu estava cozinhando do lado dela, depois de ter emagrecido já, acho que ali estavam uns 12, talvez 14 quilos. Eu estava sem camisa cozinhando, né? E ela ficou me olhando, né? Daí eu, tá me olhando, o que tá acontecendo, né? Daí ela assim, tu podia me levar lá no Dr. Peterson também, né? Daí ela... Legal. Então ela... Foi uma ajuda coletiva, assim, né? E lá na prefeitura também incentivei muitas pessoas. No meu aniversário agora, o pessoal diz, eu tenho que tirar uma foto nova com o prefeito, porque a gente só tem foto antiga e o prefeito... Eu vi que o pessoal postou algumas fotos ali, das antigas mesmo. Não tinha foto nova com o prefeito. E me deram tudo coisa saudável. Eu gosto muito de orquídea, então o meu gabinete lá tá cheio de orquídea e muita fruta. Então o pessoal até fizeram um bolo fit. Uma coisa diferente lá, né? Então estão acompanhando todo esse processo, tá bem legal. Assim. Legal, influencia mesmo, influencia. E como que é a sua rotina da manhã? A minha rotina da manhã, eu não tomo café da manhã, isso talvez é um erro que eu tenho que melhorar, que evoluir. Não consigo, eu tomo a suplementação com uma água com gás, que eu tomo muita água com gás. A água com gás me ajudou a cortar o refrigerante. Isso já antes de te conhecer, Peterson, eu disse, eu tenho que cortar o refrigerante. E daí a água com gás me ajudou muito a tirar esse gosto do doce, da gasificação, né?
E eu tomo muita água com gás, estou sempre com uma garrafinha com água com gás. E, então eu tomo a suplementação e almoço talvez às 2 horas da tarde. Então eu tenho um jejum intermitente, não porque eu quero, mas é a minha rotina que eu me acostumei e isso tem me ajudado também, eu acho. Com certeza. Né? Até pela suplementação que eu tomo, eu já li algumas coisas que quando está em jejum ela faz um efeito mais forte, não sei se é bem assim, né? Sim, é melhor absorvido, a função mitocondrial também ali dos seus suplementos também te ajuda, né? Então essa é a minha rotina e depois é uma frutinha ali, tenho sempre salada de fruta, eu vou sempre lá no Gosto e Sumo lá, que é uma comida saudável, a gente já sabe que eu gosto do sanduíche sem maionese, a salada de fruta, o açaí que eu troco a banana por morango, então eles já sabem que essa rotina que eu vou lá eu me sinto muito bem. Então é o restaurante que eu mais tenho ido. Como que as pessoas se adaptam, né? Já faz o seu lanche sem isso, sem aquilo. Não consigo comer maionese, né? Não tá no meu cardápio mais e as crianças também não comem maionese. Antes era maionese com tudo, né? Maionese com pão, uma maionese com uma linguiça, carne com maionese. E isso está erradicado em casa. E então só benefícios que a gente tem. Sobre a maionese, eu tinha uma dificuldade muito grande antes, porque eu chegava e aqui a maionese é algo cultural, assim, maionese em tudo mesmo. Final de semana é churrasco e é maionese e maionese em tudo. E quando eu ia explicar isso para os pacientes, no início eu ficava um pouco com medo, porque eu vou contra a cultura das pessoas, eu não sou daqui, ficava nisso. Aí depois eu falei, não, tem que falar, tem que falar porque tem muito exagero. Às vezes a gente vai comer, a gente tem que tirar. Antes, quando eu comia mais lanche, hoje eu não como, mas eu tinha que tirar a maionese porque assim, era muita maionese. Então é algo bem enraizado, que realmente a maionese é um alimento que não é interessante estar consumindo, principalmente em excesso. Me lembro que o meu tio ele pediu uma pizza e pediu uma porção de maionese. Eu falei, cara, que absurdo, cara. Como é que vai comer pizza com maionese? Daí agora eu me lembrava, meu tio pedia isso. Daí eu disse, não tem como, né? Se vai só perpetuando, passa por esse costume, né? E ele mora nos Estados Unidos agora, daí a gente vê, né, que é aquele lanche rápido, o fast food e muito refrigerante, né? A gente vê que é um outro estilo de vida, né? Então até isso eu falei, olha, André, te cuida aí que daqui a pouco tu vai ter um problema crônico de saúde, né? Olha o meu estado, como é que eu tô já, né? Tô evoluindo para isso. Então ele vê a diferença, né, na nossa vida que tem no Brasil como nos Estados Unidos, porque é muito mais fácil o fast food, né? Lá, né? Tem tudo que é esquina, né? Então é difícil ter uma comida saudável, acho que até é mais caro também, mas tem essa diferença de cultura também, né? Tem algum hábito que tu ainda faz, mas que te atrapalha, e que pretende corrigir isso? Eu acho que é o café da manhã, sabe? Mas antes eu tomava muito café preto durante todo o dia, eu não tenho vontade de tomar café, também mudou bastante. Isso é bom. Para demorar para tomar uma xícara, meu tio tem um bar que é um dos melhores cafés aqui de Novo Hamburgo, e eu ia todo dia para tomar um café, né? Antes era com açúcar, daí eu me acostumei a tomar café sem açúcar, não consigo ver açúcar mais, mas para tomar o café eu também demoro. Então, até o café mudou a rotina, né? E todo mundo acha que a cafeína é importante, mas o café eu acho que ele estraga até o estômago, né? Toda a parte gastro, né? Do estômago. E eu tenho tomado muito pouco, tomo chimarrão normal, muita água, mas café eu tenho abandonado. Inclusive, toda semana eu levava um pacote de café para durar aquela semana. Hoje, lá na prefeitura não tem café, quando tem uma reunião importante, daí se faz para o pessoal da reunião, mas nós não tomamos mais café lá na prefeitura. Sim, realmente, a gente tem que cuidar muito com o café, porque nós estamos acostumados a polarizar as coisas. Ou é bom ou é ruim. Não existe aquilo ali. E aí quando tomam um café, não, o café é bom, então eu vou tomar o máximo que eu posso. E não, se você se viciar no café porque ele causa dependência, o café ele vai atrapalhar a sua disposição. São picos de exposição que acabam sendo atrapalhados. Quando você consegue eliminar o café ou consumir o mínimo possível, você tem uma estabilidade de energia. E isso é muito melhor, porque senão a gente fica atrás sempre de uma xícara, né? Não consegue nem concentrar
porque percebe que está caindo, tem que tomar outra xícara, tem que tomar outra xícara. E realmente essa questão do café, ela é muito boa. Para mulheres também, em questão de fertilidade, o excesso de café atrapalha bastante. Eu também estou limitando bastante de manhã, meu café é de manhã e depois já agora estou tentando acostumar com o chá. Eu percebo que tu, Gustavo, está mais sensível em questão de estar bem. Quando algo sai do seu controle em questão de, tô mais cansado, ou eu tô percebendo um estresse, tu já me fala e fala, olha, o que está acontecendo e tudo mais. Acredito que com a rotina, o compromisso só vai no automático, você nem percebe quando está cansado, quando está com sono, a não ser quando realmente seja algo que está passando dos limites. E quando está chegando isso, chegando no seu limite, tem algum sinal que tu identifica, um sinal físico? Você fala, não, isso aqui é algo que eu já preciso olhar para mim de novo. Quando eu cheguei para fazer o tratamento, a gente fez os exames, a minha idade corporal estava com 65 anos. Eu com 45 anos de idade, a minha idade corporal estava com 65. Hoje estou com 77, 78, talvez 79, né, que eu tento manter abaixo dos 80, mas a idade corporal com 35 anos. Então, mudou muito, né? É uma idade corporal menor que eu tenho hoje e isso me motiva cada vez mais a estar mais saudável. E quando eu sinto falta, que eu estou cansado, alguma coisa, eu busco, tem que andar de bicicleta. Eu tenho que fazer uma atividade, né? Eu tenho que ter mais tempo para jogar uma bola com meu filho. A alimentação está bem regulada assim em casa, como toda a família, assim. Mas é essa, quando eu sinto, 4 horas da tarde deu uma canseira, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar. Ou dormir um pouco mais, às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã, 6 horas já estou em pé de novo. E dormir 4 horas prejudica, né? Prejudica a tua rotina no outro dia. Então, tem me policiado, as crianças, agora com a volta da rotina das escolas, melhorou também a minha rotina, porque eu tenho que dar exemplo para eles. O celular hoje te deixa trabalhar 24 horas, se tu quiser, né? Eu vou abrir o telefone e eu vou ter demandas para atender a madrugada inteira. E era isso que eu fazia antes. Eu chegava em casa todo o trabalho e depois de noite eu queria responder às redes sociais e adiantar o serviço do outro dia, mas na verdade eu estava prejudicando o outro dia, porque eu não estava rendendo. Então, essa regulagem do sono eu acho que é muito importante e foi importante também para todo o contexto, né, dessa mudança de vida que eu tive, ter um sono tranquilo e mais horas de sono. É importante pensar isso, porque nós temos uma pressão social que ainda no mundo do empreendedorismo, de quem quer alta performance, que é aquela frase de trabalhe enquanto eles dormem. Pensando que vai performar bem fazendo isso, menosprezando o sono. E como tu falou, para mim é a mesma coisa. Quando eu começo a sentir cansaço, eu já olho pro meu sono. Poxa, se eu dormir mal nessa noite, a próxima noite eu já começo a organizar meu dia para tentar chegar em casa mais cedo, organizar e ter uma boa noite de sono. Isso vai virando mais intencional. Dormir bem ou dormir mal, eu não vou aceitar dormir mal mais 2, 3 noites seguidas. Eu já vou começar a organizar. E realmente isso faz muita diferença mesmo. Gustavo, acho que está chegando no final. Eu espero que as pessoas peguem esse episódio, coloquem ali no seu fone de ouvido. A gente fez um episódio um pouco mais curto do que os podcasts normais, porque eu acredito que eu vejo também por mim que eu não termino, depois dos 40 minutos, eu não continuo assisto ou ouço só até ali. Então, você se inscreve no canal Mais e Melhor Podcast, porque sempre que a gente lançar alguma coisa, você vai ser avisado. E isso, para você utilizar, ouvir, fazendo atividade física, estando no trânsito, indo para o trabalho. Então, ouça, a cada 15 dias a gente vai lançar esse episódio. Eu quero agradecer muito o prefeito Gustavo Fink, que ele trouxe o exemplo dele aqui, coisas práticas. É uma pessoa igual todo mundo, que tem uma demanda muito grande, que mudou algumas coisas na sua vida e que isso fez uma diferença, com certeza não só na vida dele, mas na vida de uma cidade inteira, porque reflete nas suas decisões isso aí também. Então, que as pessoas consigam pegar alguma coisa desse podcast e colocar na sua vida.
E antes de tudo, antes de terminar, eu quero te dar um presente que eu tinha esquecido no início. E agora a gente deixou pro final. E ó, aqui é uma camiseta, eu sei que essa camiseta você gosta muito dela. A minha tá batida já. Tá batida porque ele usa bastante nas entrevistas, aí a gente vê como ele tá na chuva, tá usando a camiseta, então uma camiseta nova. E alguns suplementos da Essential para colaborar ainda mais com essa saúde em construção. Muito obrigado, Peterson. Muito feliz em ter te conhecido. Igualmente. E realmente eu gosto de usar a camisa porque ela representa a mudança da minha vida, né? O pessoal ainda fala, o Peterson está patrocinando o prefeito. Eu disse, não, eu vou defender o Peterson até o último dia da minha vida. Que legal. Porque ele me deu uma nova vida, né? Uma nova oportunidade. Daqui a pouco eu vejo tantas pessoas da minha idade morrendo de infarto, né? Por não ter esse cuidado. E bom que eu estou sendo exemplo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão procurando. Tenho certeza. Os meus secretários lá também me perguntam, prefeito, o que tu tá tomando? Prefeito, o que tu tá fazendo, né? Agora a gente quer fazer a volta da lomba, todo mundo se preparando já para andar de bicicleta junto. O pessoal das academias tem falado comigo, o pessoal da Danda ali do Bicicletas também tem falado, prefeito, vem aqui, vamos olhar uma outra bicicleta para ti, né? Então, estou muito feliz aí que tudo está acontecendo na minha vida de mudança desde que assumi como prefeito, uma responsabilidade muito grande, a cidade que eu tanto amo. E ter tu aqui como meu parceiro na cidade, ter te conhecido, então estou muito feliz e que a gente possa seguir dando exemplo para as pessoas, fazendo as coisas positivas, né? Então, obrigado por tudo. Obrigado. E fiquei muito feliz também, foi muito bacana. E dia 14 de março vai ter o evento do Mais e Melhor, na frente da clínica aqui, pelo menos uma caminhadinha de 3 km, 3 e 5 km. Um sábado, se tiver aqui, tá convidado. Vai ter um baita café da manhã depois também. Então, vai ser muito bem-vindo. Vou dar uma treinadinha para fazer os 5 km, então. Aí, ó. Galera, até mais. Fiquem com Deus e se inscreve no canal, ative as notificações para que você possa receber cada vez que a gente postar algum vídeo ou algum stories ou qualquer novidade para você ser anunciado de primeira.